Ai, ai. Olha, a quantidade de vezes que me pediram para explicar circuitos elétricos aqui no canal não está no mapa, hein? Mas, galera, não se preocupem. Vocês podem me sugerir ideias de vídeos e lives à vontade, tá? Inclusive, lá no Discord tem um canal específico para que vocês façam essas sugestões. Então lá, inclusive, é o local mais indicado, que às vezes pode sair perdido aqui no meio dos comentários do YouTube. Beleza? Então, vamos lá entender circuitos elétricos. Pois bem, quando falamos de algum avanço tecnológico, sempre pensamos em computadores, celulares ou qualquer outra tecnologia que faça uso de eletricidade, certo? Os circuitos elétricos surgem justamente como uma forma de fazer uso efetivo da eletricidade. Quando os primeiros circuitos foram criados, eles não tinham a pretensão direta de criar máquinas rebuscadas ou coisa assim, mas aos poucos as indústrias foram se beneficiando do poder da eletricidade. Por isso, a primeira coisa que você precisa saber sobre o circuito elétrico é que ele não existe sem duas coisas: uma fonte e um caminho. Isso quer dizer que se você não tiver algum lugar que produza um fluxo de cargas elétricas, ou seja, uma corrente elétrica, e um caminho pelo qual essa corrente passa, ou seja, um fio, né? Um condutor, um circuito não existiria. Como eu já falei em outros vídeos, as cargas elétricas que geram a corrente são movimentadas devido à diferença de potencial, e uma bateria possui isso em suas extremidades: um polo positivo e um polo negativo. E aqui que devo chamar a atenção para algo um tanto curioso. Quando estudos sobre circuitos estavam sendo desenvolvidos lá no século XIX, o sentido da corrente foi indo do polo positivo para o polo negativo. Contudo, somente anos mais tarde é que a descoberta de que a corrente é gerada por elétrons livres é que se descobriu que o real sentido da corrente era indo, na verdade, do polo negativo para o polo positivo. Mas até então a teoria de circuito já estava tão bem estabelecida que simplesmente usamos até hoje o chamado caminho convencional, que seria justamente do polo positivo para o polo negativo. Beleza, sensei? Mas então, na verdade não tem muito o que fazer a partir daqui, né? Isso porque, de fato, a caracterização de um circuito já foi feita. Agora o que temos são objetos que a gente coloca nele, os chamados componentes elétricos, que vão fazer algumas coisinhas bem interessantes nesse circuito. Por exemplo, o primeiro componente elétrico que a gente vai trabalhar é justamente os chamados resistores, que nada mais são do que materiais que possuem uma resistividade diferente dos condutores usados no caminho. Mas para que servem os resistores? Bem, depende. Isso vai depender de como você vai utilizar o circuito. Por exemplo, uma lâmpada pode ser considerada um resistor, e sua principal função é gerar luz. Na verdade, luz e calor, mas a gente sabe que a maior parte das vezes a gente usa mais a luz do que o calor da lâmpada, né? Um chuveiro também pode ser considerado um resistor, e a sua função é esquentar a água. Logo, podemos ter diversas funções para um resistor, mas em termos gerais, podemos dizer que eles estão presentes em circuitos para resistir à passagem de uma corrente elétrica para algum fim específico. O interessante sobre os resistores é que as suas extremidades vão ter potenciais diferentes, ou seja, devido à dificuldade de passar a corrente, o local de entrada e o local de saída vão gerar uma diferença de potencial no objeto. Contudo, a corrente que entra é a mesma que sai. Então não vai ter diferença de corrente que entra e sai no resistor, apesar de ter uma diferença de potencial, né? Já que os elétrons só vão ter uma dificuldade maior de passar ali, e nada mais. Outro componente elétrico importante é o capacitor. Confesso que este é um componente que eu tenho um medo real de mexer, tá? Isso porque a função do capacitor é única e exclusivamente a de armazenar cargas elétricas. Ou seja, dependendo do capacitor, se manuseado de forma incorreta, a chance de você ir de lá senhora é bem alta. Quando você coloca um capacitor num circuito, ele vai acumular cargas em quantidades iguais nas placas que compõem o equipamento.
Esse acúmulo de cargas é importante porque isso faz dele uma espécie de bateria reserva do circuito. Além disso, eles têm a capacidade de deixar passar a corrente alternada, como é o caso da tomada da casa de vocês, mas bloqueiam a corrente contínua, o que é muito bom para impedir que alguns equipamentos feitos para funcionar com corrente alternada sofram com uma possível sobrecarga. E, por fim, nós temos as chamadas bobinas. Esses equipamentos também são chamados de indutores. Eles são solenoides, ou seja, espiras de um fio condutor e um núcleo de algum material muito específico. Elas são usadas, assim como os capacitores, para armazenar energia, mas no caso das bobinas, elas fazem uso dos campos magnéticos induzidos pela passagem de corrente elétrica. Quando uma carga elétrica se movimenta, além do seu campo elétrico natural, ela acaba gerando um campo magnético, que oscila ao longo da sua passagem. Esse campo magnético oscilante induz uma corrente elétrica em condutores próximos. Por isso, as bobinas são tão importantes, pois elas são uma espécie de filtro de corrente. Com elas é possível, mesmo tendo uma corrente de entrada baixa, aumentar a corrente de saída por conta da indução eletromagnética. Inclusive, os transformadores fazem isso, tá? Os transformadores que vocês veem na rua, então, eles fazem justamente o uso das bobinas para poder manter a corrente passando no fio. Bem, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Mas, Sensei, pensei que você ia explicar sobre como organiza um circuito e tal, a tal lei de Ohm e essas fórmulas todas aí. Calma, meu filho. Não precisa se estressar. Circuitos elétricos é um tema muito longo. Muito longo mesmo. Por isso, ainda vamos ter outros vídeos falando sobre o assunto. Tenha paciência. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Roma não foi construída em um dia. Por enquanto, o que eu peço é para que você deixe o like, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, tá? Principalmente você que estava querendo que eu fizesse esse vídeo, compartilha, tá? Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um canto especial para você conversar sobre assuntos de ciências, assim como o local para que você possa sugerir esse tipo de vídeo, tá? E fica a dica, sem spam, galera. Sério, se vocês pediram uma vez e eu já falei que vou fazer, eu vou fazer. Só tem um pouquinho de paciência, beleza? Tamo junto. Então.